Bom dia. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciamos o estudo desta manhã com a leitura do Evangelho. O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Item 6, causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal? Só a reencarnação explica. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome mais uma vez em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Pedimos que o nosso irmão altivo em Teu nome possa nos ajudar, está ao nosso lado, nos protegendo, nos inspirando ou enviando um dos seus amigos, bem como rogamos a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP para nos envolver nesta manhã de estudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso patrono Eurípides Barçanufo, em Teu nome, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Vamos lá. Vamos para a questão 160, desculpem, 260 do Livro dos Espíritos. 260.
Estudamos aquela questão cumprida, né? Do ensaio teórico. Terminamos. E entramos na 260. Escolha das provas. É o capítulo, né? 258, 258A, 259, nós vimos. E agora 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Hein? Eu estou perguntando para vocês. Como que um espírito escolhe nascer entre gente de má vida? Prova, progresso. Para ver se fixou aquele conceito da vida anterior. Para ver se ele consegue o mérito de sobrepor aquela falha anterior. É tudo isso. Vamos lá, vamos ver a resposta dos espíritos. Porque em sã consciência, aqui a gente encarnado, normalmente o que uma pessoa vai dizer? Eu nascer no lugar daquele, eu nascer pobre, se eu pudesse escolher, eu ia escolher a riqueza, não ia escolher a pobreza. É o homem comum, né? Ainda mais nascer entre homens de má vida. É preciso que ele seja enviado a um meio em que possa experimentar a prova que pediu. Pois bem, é preciso, portanto, que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. É necessário que ele se ache entre gente dessa espécie. Poxa, se eu falir na minha vida, roubando os outros, desviando dinheiro, desviando recursos, chega no mundo espiritual, eu me arrependo, não podia ter feito isso, onde é que eu estava com a cabeça? Não quero mais isso para mim, eu não vou fazer isso, então tá bom. Então vamos ver se você não quer mesmo. Vai nascer lá num lugar que tem a facilidade do roubo. Vai nascer no meio de gente que é tudo gatuno. É assim que a gente é experimentado. É assim, prova, expiação, é tudo isso que vocês falaram aí. Não é? Como é que eu posso nascer numa comunidade violenta, pobre, para você valorizar a paz, valorizar o que você tem? A gente pede. Se, letra A, não houvesse na terra gente de má vida, o espírito não poderia então nela encontrar o meio necessário para certas provas. A pergunta interessante que ele fez: então, se não tivesse gente de má vida, todo mundo fosse homem de bem, você não precisa ser provado. Mas é claro, aí a terra já não seria mais de prova e expiação, né? Olha o que ele responde: isto seria de se lastimar? Claro que não, né? É o que acontece nos mundos superiores, aos quais o mal não tem acesso. É por isso que nesses mundos só há espíritos bons. Fazei com que logo se dê o mesmo na vossa terra. Então, a hora que a terra se transformar, quer dizer, a terra vai mudar de azul para amarelo, vai ficar todo mundo bom. Não é a terra, são os habitantes da terra. Quando ele fala, quando a terra se transformar, quando seus habitantes se transformarem, quando nós nos transformarmos. Então a gente está passando problemas de dor, grandes dores, miséria, né? E muitos espíritos estão sendo provados, nascendo entre homens de má vida, nascendo no meio político, onde tem muita facilidade. O Brasil é um país riquíssimo. É o país mais rico, acho que, do sistema solar, porque a aguentar esses homens aí, que vêm desde a época da descoberta, não é mole não. É porque é muito rico. Estamos aí sobrevivendo, né? Esses homens estão sendo testados, esses espíritos. A hora que houver um banimento coletivo do planeta Terra e a vinda de espíritos melhores, e esses tempos já estão preditos ou previstos, como aconteceu no tempo a vinda de Moisés numa determinada época a vinda do Cristo, numa outra época a doutrina espírita. Virá também o momento da transformação da Terra, um êxodo grande de espíritos malfeitores
e a chegada de espíritos bons. Aí a Terra se transforma. Nós é que vamos transformar isso. A transformação é em nós. Aí quando a gente se transformar, aí você vai ter uma vida mais tranquila. Que ele falou aqui, isso é de se lastimar? Não é. Eu fui deixar o cara fazer ali, ó. Tem que aguentar aí. Vamos lá. Depois eu falo para ele lá para trás. Se não, em 261, o espírito nas provas a que deva se submeter para chegar à perfeição deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. A pergunta, então, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, a gente tem que passar por todos os gêneros de tentação ou de tentações? Gêneros de tentação é o plural correto. Não. Ao que ele responde, certamente não. Visto que sabeis que existem aqueles que desde o início tomam um caminho que os livra de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos desta estrada. Por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza, e esta pode ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Isto, porém, não quer dizer que deverá forçosamente vivenciar todas essas tendências. Se ele não tiver a tendência, ele não vai passar. Não é? O certo é sempre ser pródigo, pródigo não. Pródigo é o gastador. Ser bondoso, né? Não ser egoísta, ser altruísta, não ser avarento, é o contrário de avarento, comedido. Eu não tenho vício da bebida nem do fumo. Posso nascer entre o cachaceiro e o fumante que for, porque não faz parte de mim. Tem outras situações, mas essa não. E assim vai, cada um com as suas virtudes, com as suas conquistas. Escolhas que a gente faz desde o princípio. A 262. Como o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Porque a gente nasce simples e ignorante. No seu princípio. Ele responde aqui, ó, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz com uma criança, desde o berço. Mas ele o deixa pouco a pouco, senhor de proceder à escolha, à medida que seu livre arbítrio se desenvolve. E é então que muitas vezes extravia-se, tomando o mau caminho, porque não escuta os conselhos dos bons espíritos. Aí está o que você pode chamar a queda do homem. Literalmente. Então, quando a gente é ignorante de tudo, e aqui a gente sabe que quando o ser inteligente é criado, ele é criado simples e ignorante. Esse simples e ignorante é lá no princípio. Quando ele chega no reino hominal, ele já nutre paixões. Então, mas esse princípio é como uma criança, um homem da caverna. Ele é conduzido, ele é muito mais conduzido do que se conduz. Aí, paulatinamente, ele vai desenvolvendo seu livre-arbítrio. Né? O erro de um homem das cavernas e o erro do homem moderno. É um peso completamente diferente. Letra A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, Deus pode impor uma existência
a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser e mais salutar. E quando vê que essa existência pode servir para sua purificação e seu adiantamento, ao mesmo tempo que ele aí encontra uma expiação. Então, olha, ele diz que Deus não tem pressa para você expiar. A gente vê relatos aí que o Espírito expiou séculos depois, vem expiar milênios depois. Agora, pode ser imposta. Pode ser imposta. Botar uma posição, você vai ter que ir, vai passar por isso. Ele não está em condições de escolher. Então pode ser as duas coisas. Nesse livro, por exemplo, eu acho que uma vez eu vi que Hitler está preso até hoje. Ele seria uma reencarnação imposta se ele voltar para a Terra? Como é que é? Hitler. Uma vez eu vi que ele ainda está preso num espiritual até hoje, alguma prisão lá. Se ele voltasse para a Terra, provavelmente seria uma reencarnação compulsória imposta para ele, ou não necessariamente pelas atrocidades que ele fez. Eu não sei. Isso aí é uma resposta para guia. Como que é pergunta de vestibular, né? De faculdade já. Como é que eu vou saber se o Hitler vai voltar para a Terra ou não? Como é que vai ser a encarnação dele? Se vai ser imposta? Se ele vai ter equilíbrio suficiente para escolher? Eu não sei como ele está. Os espíritos dizem, uma vez o espírito Baltazar falou que esses espíritos vão para um lugar tão ruim, que ninguém persegue eles. Na verdade, a lei os protege, senão ele não aguentaria, mas ele está num lugar ruim. Agora, que lugar ruim é esse? Como é que é esse lugar? Como é que ele está? Eu não sei. O pessoal que fala aí do Chico, tem um rapaz que fala sempre ali no YouTube, diz que o Mussolini reencarnou. Pô, o Mussolini era tão ruim quanto, né? E ele só andava de costa. Ele não conseguia andar para frente, andava de costa, com seus problemas mentais. Era uma aparência muito feia. Agora, essas coisas a gente escuta e não tem como você comprovar, né? Não tem como você dizer é isso mesmo, não é? Eu não ouvi o outro que falou que o Chico disse, que diz. A gente escuta e fica quieto, né? Não sei. Não tem. Esses homens aí que estão no poder, né, metendo os pés pelas mãos. A mensagem falou até em torno disso aí, misericórdia para esses irmãos, misericórdia. Foram homens que se comprometeram com a coletividade, estão repetindo o mesmo erro. Em várias posições diferentes, né? Na justiça, no executivo, no legislativo, aqui e em outros países. O que o Fidel Castro fez lá com o povo dele, o que fizeram lá na China, estão fazendo, o que fazem na Coreia do Norte, e por aí vai. Aí como é que eles vão responder com isso? Só podem responder com coletividade, porque senão levaria uma eternidade. Então significa que vão voltar de novo. Se já não estão voltando, porque erraram anteriormente, estão repetindo o erro. Uma coisa complicada. Aí um líder desse que tem maturidade, você vê o outro, não fala direito, tropeça no português, mas é inteligentíssimo. Senão, não estaria ali, né? Então essas coisas fica difícil para a gente. Você falou do Hitler, um magnetismo imenso. Reuniu a nação lá em torno dele, né? Foi construindo aquilo ali. Vai continuar com o magnetismo dele. Como ele vai ter que reencarnar? Agora vai reencarnar onde? Vai fazer o que com o magnetismo dele? Com a inteligência dele? Dizem que o Fusca foi ele que desenvolveu. O motor atrás, o carro ali para atender.
Quanto tempo durou aí o Fusca? O Fusca fez na Primeira Guerra, não foi? Então, é um homem inteligente, um homem com magnetismo, um homem que levou uma nação com ele, um homem que destruiu milhões de vidas, milhares de vidas, um homem que cometeu atrocidades. Esse espírito vai voltar aonde? Vai ter que voltar na coletividade. Não tem como dizer logo de cara, não creio. Mas o momento ele vai ter que estar de novo diante de um grupo grande. Vai ter que ajudar pessoas que ele prejudicou, que não o perdoaram. Ou pessoas que foram prejudicadas da mesma forma por outros. É o que acontece aqui na Casa Espírita, numa proporção menor, é isso. Nós temos dívidas com a coletividade. Imagina a prova para a pessoa que passou por aquilo que ele fez e a pessoa tem que perdoar o espírito vivo. Nossa. Pois é. Mas quando ele vir, você não vai ver, saber quem é, né? Vem a criancinha que você vai botar no colo, o bichinho. Igual o filho do Adri ali. O menino é bonitinho, né? Ele é cativante. Mas quem foi esse espírito? A gente não sabe, né? Mas tudo indica que é um bom espírito. Ele tem magnetismo. É pequenininho já tem. Né? Aí ele vai usar o livre-arbítrio dele. Como que ele vai usar esse magnetismo dele? Para o bem, para conquistas amorosas, aí por aí vai, para conquistas de interesses pessoais. O senhor falou uma coisa agora que me veio na imaginação. Engraçado. Realmente tem gente que tem magnetismo desde sempre. Tem criança que você é doido para pegar um colo, brincar, fazer umas coisas. Tem criança que também não dá muita atenção. Esse menino ali que vem aqui, o filho do venezuelano, todo mundo quer pegar. Ele abre um sorriso. Agora eu vou dar uma aqui de corujão. Ele não sai do meu colo nem para a mãe nem para o pai. O pai vem, ele vira para minha mãe e fica, vem, aí o pai e a mãe ficam rindo. Ele fica no meu colo, ele me abraça. Eu fui tirar ele do colo e segurou aqui, ó, com a força, tem uma força danada. Aí você nunca viu essa criatura, aparece aqui do nada, vem lá da Venezuela e você morre de amores. Não é à toa. Não é à toa. Não é? É muito engraçadinho, muito bonitinho. O irmão já não tem. Mais arredio, com dois espíritos completamente diferentes. E ele não chora. Eu nunca vi aquele menino chorando, não chora. O irmão é um chorão, ele não chora. Eu peguei o garoto no carro, estava no volante, né, brinquei um pouquinho com ele. Assim, agora eu vou dar, a mãe estava sendo, vou dar você para tua mãe que eu vou sair com o carro. Aí eu peguei e botei para o banco de trás. Só que o meu braço é problemático, eu não tenho força. Eu pensei, a mãe está atrás, pegou, eu larguei. O garoto foi de cabeça. Pô, eu fiquei preocupado, ela pegou rápido, ele ficou rindo, levou um olho de xoxi e começou a rir. Não chora, moleque. Né? Você vê que é do espírito mesmo, né? Não chorou, dá riu para mim ainda. Vai fazer um aninho agora em setembro. Vai fazer um aninho agora. Qual é agora? 263? 263. O espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Claro que não, né? Resposta: não. Muitos acreditam na eternidade das penas. Já vos dissemos, é um castigo. Então tem espírito que leva aí até séculos. Até séculos. Pois é. 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? Resposta: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, pela natureza de suas faltas, e para fazê-lo progredir mais depressa.
Olha aí, o progresso, tudo aquilo que vocês falaram aí. Prova, expiação, progresso, ó. Vou ver de novo. O que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? Resposta: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas e para fazê-lo progredir mais depressa. Então o espírito escolhe de acordo que aí ele está pensando como espírito, ele não está pensando como um corpo aqui. Aí muita gente quer ficar rico, joga na loteria, você vê lá o fila da loteria enorme, loteria de final de ano, não sei que quantos milhões, dobra quarteirão as loterias, o cara quer ficar rico. Mas se não tiver nos planos dele ficar rico, ele está ajudando a enriquecer os outros, porque ele não vai ganhar. Como eu tenho certeza que eu nunca fosse ficar rico, eu nunca joguei. Não, eu já joguei uma vez ou outra lá de brincadeira, mas não. Eu não ganhei nem para o ímpar, pô. Eu vou ficar jogando. Eu não, aí tem um ditado que diz assim: eu não tenho vício. Eu só bebo e fumo quando jogo. A pessoa joga todo dia. Joga todo dia, né? Não tenho vício, só bebo e fumo quando jogo. Então ele escolhe. Uns podem, portanto, impor-se uma vida de miséria e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e mau uso que deles se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros finalmente querem se experimentar através das lutas que tem que sustentar no contato com o vício. O cara nasce num meio vicioso. Eu já atendemos aqui alguns espíritos que se suicidaram por causa do vício das drogas, inconformado, novo ainda. Aí quando faz ele regredir, ele viciou muita gente. Então ele nasceu no mesmo meio em que ele fez outros caírem, até morrerem, até se suicidarem. E ele não aguentou. Não aguentou a prova, o peso da prova. Acabou se matando. Tudo bem até aí? Pergunta? Se alguns espíritos, vocês viram que nós lemos aqui no Evangelho, causas anteriores das aflições, né? Aberrações que acontecem no corpo físico, diversas aberrações, causa anterior da aflição. Aqui na comunidade aqui perto, eu não vou ficar citando o nome não, aquela dali, de onde vocês vieram, não tem lá a ilha do porco, lá dentro? Não tem? Pois é. Ali, você mora há muito tempo ali? Aqui do lado, naquela comunidade ali. Ah, em Vagem Pequena. Ah, tá. Ali, na Bacia do Porco, tinha um rapaz, eu não vi. Né, que a vizinha falou que eu ia sempre lá, nós íamos, né, lá sempre. De vez em quando a gente ainda vai. Ele era cadeirante, não falava, era todo torto na cadeira. Poxa, e nasceu num lugar miserável daquele. Num lugar onde chove, enche tudo, perde tudo. No sol é um calor danado. Um lugar que tem a droga, que tem os ratos disputando comida, que os carrapatos e as pulgas é que tem o cachorro, que é aqueles animais magros, esqueléticos, um monte de pulga, meu Deus do céu, tanta tristeza. Aí o camarada nasce ali, cheio de problema físico, mental, espiritual não sei, né? O que fez aquele ser, aquele espírito nascer ali? O que foi que ele fez? É uma expiação, é uma prova e é uma expiação. Mas e aí? Você não sabe. Será
que foi um desses líderes aí que você citou, que veio, o que o Hitler queria? Uma raça pura. A soberania da raça branca, da raça dele. Então, aleijado, doente, judeu, tudo ele ia matar. Né? Aí vem, né, num corpo disforme, negro, que era um rapaz negro, bem pretinho mesmo. A mãe é escura, negro, num lugar miserável. E tudo indica que foi imposto. Tudo indica que foi imposto. Aí o espírito passa um período ali, né, esquecendo o passado, retorna à pátria espiritual. Aí vai levar quanto tempo ainda se recuperando ou tendo encarnações impostas para ele poder reparar o mal que fez? Porque aquilo ali não é reparação do mal. E ali naquela situação, provavelmente, tudo indica que foi suicídio. Além de tudo, se suicidou. Se ele pediu para ver daquele jeito, imagina o que ele fez na vida dele. Não, ele não pediu, ele não tem nem condições, um espírito daquele não tem nem condições de pedir. Quando a gente estuda ali o livro, você está estudando aqui também, o Memória de um Suicida, aqueles espíritos do manicômio vêm dessa forma. Eles vêm dessa forma. Eles falam lá, corpo disforme e tal. E eles não têm como escolher. Tem a encarnação daqueles dois, lembra? Que uma brasileira do sertão nordestino, mãe solteira, ia receber um, e um casal de portugueses, eles aí. Um casal de portugueses, de uma ilha lá em Portugal, uma determinada ilha, ia receber um outro, direto do manicômio. Iam ter corpos disformes por causa do tipo de suicídio. Falou do suicídio, mas não falou também da vida pregressa, o que levou ao suicídio. Então vamos lá. 265. É um assunto interessante, né? Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, haverá outros que o escolham por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a pendores materiais? Resposta: certamente os há, mas apenas entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, eu quero nascer ali porque eu gosto daquilo. Quero nascer no vício porque eu gosto do vício. Isso, muitos vêm para o meio que ele quer ficar, que ele gosta daquilo. Em Memória de um Suicida mesmo, ele fala lá do espírito que quer nascer lá no meio da prostituição, mas que no fundo ele gosta daquilo. Vai para lá porque ele gosta daquilo. Vai vencer? Não, se ele gosta daquilo, ele vai fundar o Pé-na-Jaca. A prova vem por si mesma e eles a suportam mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação plena das paixões brutais acarreta-lhes consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus poderá deixá-los neste estado, até que tenham compreendido suas faltas e que eles mesmos peçam para repará-las através de proveitosas provações. Então ele vai ali, no caso lá desse livro aí, o espírito mergulha na carne, pede uma prova, é concedida a prova a ele, e o guia diz, aí na verdade ele gosta daquilo ali. Lembra dessa parte, né? Um daqueles ali. É um daqueles grupos ali. Tem o Mário Sobral, tem o Jerônimo, tem o João de Azevedo. Enfim. Tudo bem até aí? Aí pergunta 266. Não parece natural escolher as provas menos penosas? Resposta: para vós sim, para o espírito não. Quando desligado da matéria,
a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. É o que nós falamos, como espírito, ele vê a vida diferente. Ele vê completamente diferente. Aí ele pede a prova. Vai passar ou não na prova? Alguém vem, renasce para matar alguém? Mas quantos tiram a vida do outro? Alguém nasce para trair a esposa, o marido, um amigo? Não. Mas você cai numa cilada, mostra que você tem coisas a resolver dentro de você. Você nasce para progredir. Mesmo na prova e na expiação, é visando o progresso sempre. Nós estamos aqui estudando, vendo, analisando. Olha a importância da doutrina espírita na nossa vida. Quanta coisa está clareando para a gente, né? Opa, não devo fazer isso. Opa, eu tenho essas tendências, eu preciso trabalhar. Eu escolhi passar por isso. Vamos parar por aqui, porque tem esse comentário aí de Kardec que é grande. Aí a gente comenta ele semana que vem. Aí a gente faz um intervalo de 15 minutos para começar o estudo do Obras Póstumas. Aí dá tempo ali para o Tiago fazer com calma. Alguma pergunta? Foi bom o estudo, né? Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Começamos com o nome de Jesus, terminamos com o nome de Jesus, com o nome de Deus. Agradecemos aos guias da nossa casa, o irmão Altivo, e a todos vocês, amigos queridos, que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que estiveram durante este estudo ao nosso lado. Obrigado ao Eurípides Bassanufo, obrigado a Leon Denis, a Allan Kardec. Em nome desses irmãos queridos, Senhor, em nome do amor que vibra nesta casa, nesses corações generosos, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.